Olá pessoal, eu sou a professora Flávia do canal Falando Sério Português. Hoje nós vamos falar sobre concordância verbal. Como a matéria é um pouquinho mais extensa, nós vamos dividir em 2 vídeos. Como o nome já diz, concordância verbal tem a ver com o verbo e o seu sujeito. Então, quando se trata de concordância verbal, seria essa harmonia entre o verbo e o sujeito da oração. Vamos lá? Vamos ver primeiro alguns casos com sujeito simples. Essa primeira linha aqui, nós vamos ver primeiro, que é a dupla concordância. Então, tem lá, dupla concordância, ok? Sempre uma delas é a mais usada, é a preferível, mas eu posso até usar as duas, ok? Expressões partitivas. O que são expressões partitivas? São partes, ok? A maioria das lojas abriu no feriado. Quando eu falo abriu, eu concordo com maioria. Mas eu também poderia falar a maioria das lojas abriram no feriado. Abriram, eu estaria concordando com lojas, mas a de cima é a preferível. Sujeito iniciado por mais de um. Então, quando eu tenho mais de um, eu tenho duas concordâncias, eu posso usar as duas. Mais de um político votou contra o interesse do povo. Ou eu poderia falar mais de um político votaram, concordando aí com esse número maior que nós sabemos que é mais de um. Outro exemplo aí, mais de um político ofenderam-se durante a votação. Então, eu posso usar das duas maneiras, mas a de cima também é mais indicada. Sujeito seguido por um dos que. Quando eu falo um dos que, eu posso usar também de duas formas, por isso que é chamado de dupla regência. Mário Quintana é um dos poetas que escrevem com mais arte. Essa é a mais frequente, a que eu posso usar com mais firmeza e sem dúvida de errar, que é que escrevem, concordando aí com poetas. Ou eu poderia falar também, Mário Quintana é um dos poetas que escreve. Aqui eu estaria concordando mais com Mário Quintana, mas eu posso usar as duas. Porém, a mais frequente é a de cima. O mesmo caso desse último aí, o sujeito com o pronome quem. Quando eu tenho o pronome quem, eu posso usar de duas formas. Fui eu quem pagou, pagou concordando com esse quem aí, quem pagou, ok? E eu posso usar também fui eu quem paguei. Nesse caso, paguei estaria concordando com o eu. As duas formas estão corretas, porém a mais usada é a de cima. Agora, nessa segunda linha aqui, ok? Nós vamos ver sujeito, pronome indefinido. Quando esse meu sujeito é um pronome indefinido, como que eu vou fazer essa concordância? Alguns de nós iremos à palestra. Ou alguns de nós irão à palestra. Eu também posso usar das duas maneiras. Algum de nós irá à palestra. Quando eu falo irá à palestra, quer dizer, é só algum, como se fosse uma pessoa só. Apenas um entre nós irá à palestra. No caso anterior ali, quando eu falo alguns de nós iremos, não é apenas uma pessoa. Alguns entre nós, podem ser 2 ou 3 pessoas ou mais, iremos. A mesma coisa no de baixo. Alguns de nós irão. Eu não sei quantos, mas eu sei que é mais de um. Nesse do meio aí, só uma pessoa irá. Dentre nós, apenas uma pessoa irá. E por último aí, qual de vocês começou a ler diariamente? Quando eu faço essa pergunta, eu pergunto como se fosse uma pessoa só. Então, começou. Quem é que começou? Ok? Nessa terceira linha, nós temos aqui nomes próprios no plural. Quando eu tenho nomes próprios no plural, eu vou colocar aí o meu verbo no plural. Os Estados Unidos chegaram a um impasse. Mesmo eu sabendo que Estados Unidos é um país, como o nome desse país é no plural, está no plural, eu vou usar meu verbo no plural, ok? A mesma coisa aí. Os sertões contam a saga de Canudos. Quando eu falo os sertões, refere-se a um livro, mas o nome do livro é Os Sertões. Então, eu vou usar contam, concordando com Os Sertões. Eu até poderia usar, mas não é o preferencial, Os Sertões conta a saga de Canudos, referindo-me à obra Os Sertões. Mas o mais indicado é o de cima aí. E por último, aqui nessa última linha, eu tenho
números e percentuais. Então, quando eu uso números e percentuais, eu tenho que ficar atento. 70% dos alunos foram bem na avaliação. Então, quando eu falo 70% dos alunos foram. Então, foram concorda com alunos. Ou eu posso falar, usar de uma outra forma, 70% da sala, aqui eu já estou me referindo à sala. Ah, mas tem tudo a ver com os alunos. Tem, mas a palavra que eu usei foi sala. Então, eu vou usar foi bem na avaliação e não foram, como é o caso de cima. Talvez 1% dos políticos brasileiros sejam honestos. Ou eu posso usar, dentre tantos políticos brasileiros, apenas 1% é honesto. Agora nós vamos ver a concordância verbal com o sujeito composto. Primeiro caso, sujeito composto resumido por um pronome indefinido. Então, eu tenho o sujeito composto e ele é resumido por esse pronome indefinido. Verbo no singular concorda com o aposto. Verduras, legumes e frutas. Tudo contribui para a saúde do homem. Então, esse contribui concorda com o aposto e ninguém seguiu a determinação do juiz. Mesma coisa, seguiu concorda com esse ninguém. Sujeito precedido por cada e nenhum. O verbo vai ficar no singular. Cada senador, cada deputado, cada vereador, no exercício do cargo, deveria cuidar da coisa pública honestamente. Então, esse deveria, ele concorda com esse cada, porque ele está o quê? Repetido. Ele está se repetindo na frente de cada sujeito aí, cada parte desse sujeito composto. Então, ele concorda com esse cada, por isso que ele fica no singular. Sujeitos ligados por não só, mas também, tanto como, etc. Verbo no plural, quando esse sujeito, lógico, é composto. Não só eu, mas também você participaremos das comemorações. Ou seja, nós dois, tanto eu quanto você, nós dois participaremos dessas comemorações, porque é não só eu, mas você também, ou seja, essas duas pessoas aí. Tanto a teoria como a prática são essenciais ao conhecimento. Mesma coisa, as duas são essenciais. Então, eu tenho aí um verbo no plural, ok? Núcleos do sujeito ligados por ou. Eu tenho dois casos. Se esse ou indicar uma exclusão, o meu verbo fica no singular. Exemplo, Marcos ou Cláudio se casará com Simone. É um ou outro, os dois não podem se casar. Então, eu tenho que escolher. Se eu tenho que escolher, eu tenho uma exclusão. Então, o verbo fica no singular, casará. No caso de baixo, o ou ele não indica exclusão. Ele pode acontecer concomitantemente. Exemplo, a beleza ou a verdade sempre o emocionam. As duas podem emocionar essa pessoa, ou uma ou outra. Então, aqui eu não tenho caso de exclusão, por isso que o verbo vai para o plural, emociona. Sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes. Primeira, segunda, terceira pessoa. Relembrando aí, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Se houver primeira pessoa do singular, que é o eu, o verbo vai para a primeira pessoa do plural, que no caso é o nós. Então, o aluno e eu, que no caso é nós, saímos. Então, saímos concordou ali com esse conjunto de pessoas que é o nós. Eu, tu e o aluno, chegamos. Chegamos concordou com esse nós aí, que é eu, tu e o aluno. No caso de esse sujeito composto ser formado por segunda e terceira pessoa, o verbo vai para a segunda pessoa do plural. Essa é a norma mais culta, ok? Então, tu, que é segunda pessoa, e ele, que é terceira pessoa, eu vou colocar o verbo saístes, que é a segunda pessoa do plural. Porém, como nós sabemos que o vós já caiu muito em desuso, eu posso usar, nesse caso, a terceira pessoa do plural, que no caso ali, saíram. Então, eu posso falar, tu e ele saíram, ok? Mas na norma culta aí, eu usaria o saístes. Mais uma regra. Sujeito composto. Quando esse sujeito composto vier anteposto ao verbo, ou seja, vier antes do verbo, ele vai para o plural. Esse verbo vai para o plural. Exemplo. Os jogadores e a torcida, quer dizer, eles comemoraram a vitória do time. Porém, eu posso pegar o meu sujeito composto e colocar posposto ao verbo, ou seja, que ele venha depois do verbo. Se isso acontecer, eu tenho duas maneiras de escrever.
Uma é concordando com os dois, que é a maneira mais usual, ou concordando com o mais próximo. Concordando com os dois, ficaria assim: voltaram ao hotel o turista e a polícia. Então, quando eu falo voltaram, eu estou me referindo ao turista e à polícia. Mas eu também poderia colocar no singular: voltou ao hotel o turista e a polícia. No caso, voltou aí, eu estaria concordando com o mais próximo, que é o turista, ok? Mais um caso. Quando o sujeito for representado por uma das expressões um ou outro, nenhum nem outro, o verbo fica no singular. Exemplo: nenhum nem outro fez o trabalho manuscrito, ok? Então eu tenho ali um ou outro, perdão, nenhum nem outro, o meu verbo vai ficar normalmente no singular. Até existe uma regra que eu posso colocar no plural, daqui a pouquinho a gente vai ver. Mas quando o meu sujeito for formado por infinitivos, ou seja, verbos no infinitivo, para quem esqueceu, verbo no infinitivo eu tenho aquele verbo que termina em a, em e e em ir. O verbo fica no singular, ok? Primeiro exemplo, fumar e beber, eu tenho o verbo fumar, eu tenho o verbo beber, os dois formam um sujeito composto e eu coloco o meu verbo que se refere a esse sujeito composto no singular. Então, fumar e beber não traz benefícios ao organismo. Então, esse traz está no singular, referindo-se a fumar e beber. Porém, se esse meu sujeito composto por verbo no infinitivo for antônimo, né, se os dois forem antônimos, eu já tenho uma versão diferente. Subir e descer escadas são ações que todos deveríamos praticar mais. Então, quando eu falo subir e descer, eu tenho opostos, eu tenho antônimos. Então, eu vou colocar são ações e não é ações, ok? Se eles forem opostos, antônimos, eu vou colocar no plural. E para finalizar essa primeira parte de concordância verbal, eu tenho ali, lembra que eu falei com vocês que no caso de um e outro é aceito o plural ou o singular, porém o singular é o melhor, é o mais usado, esse último é mais usado. Um e outro aluno apareceram ao encontro. Eu posso escrever assim. Porém, o mais usado, o mais indicado é um e outro aluno apareceu ao encontro, que é o melhor, é a melhor opção. E para terminar, sujeito representado por tudo, nada, isto, isso, aquilo. O verbo concorda com o predicativo, no caso, o predicativo do sujeito. Então, eu tenho ali, tudo são flores. O meu verbo ser ali, o são, ele está concordando com flores, que no caso ali é o meu predicativo do sujeito tudo. Ok? Então, essa é a primeira parte de concordância verbal. Nos vemos no próximo vídeo. Não deixe